Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, programa esse inspirado num livro escrito pelo nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador aqui na Canção Nova. Se você ainda não adquiriu esse livro, adquira, porque vai te ajudar muito na compreensão da estrutura da Sagrada Escritura, mas também dessa Lexio Divina que nós fazemos. Nós estamos fazendo a segunda etapa que o Padre Jonas ensina no livro, que é a ruminação da palavra. Então, vamos juntos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos prosseguir no nosso estudo bíblico do Apocalipse. Então pegue a sua Bíblia, o seu caderno, anota o texto que nós vamos meditar hoje, para que, anotando também a mensagem, você possa gravar aquilo que Deus fala conosco. O texto é Apocalipse, capítulo 20, versículos de 12 a 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 12 a 15. Vamos ler o texto e depois meditar esses versículos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele se encontravam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então atirados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome inscrito no livro da vida foi também atirado no lago de fogo. Nós tínhamos ido até o versículo 11 no estudo anterior, então retomamos agora o versículo 12. Vamos lê-lo aqui. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros, foi aberto também o outro livro, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Então a gente está percebendo, a partir desse versículo 12, a narração ou a narrativa, não é, dos eventos escatológicos, da realidade do juízo final, daquilo que acontecerá no último dia. É o juízo divino. Todos passarão por esse juízo. Eu tenho essa boa notícia para você. Bento XVI dizia que a consciência do juízo, ela é uma boa nova, uma boa notícia, porque nos faz estar atentos e vigilantes à nossa caminhada. Então, nesse dia derradeiro, Cristo vai vir em glória e os céus se rasgarão para a vinda gloriosa do Senhor. Os mortos ressuscitarão. Os santos, não é? Um corpo ressuscitado, alma incorruptível, né? E o corpo glorioso, os maus com o corpo e a alma incorruptíveis. Todos ressuscitarão, os santos e os réprobos, né? Os maus, os grandes e os pequenos, os simples e os poderosos, os chefes das nações e o povão, todos aqueles que estão vinculados a essa realidade. Todos serão julgados. Ninguém escapará do juízo de Deus. Estão todos de pé diante do trono de Deus, numa audiência judicial, onde Deus dará a sentença através do seu Filho. A vida inteira daquela pessoa passará num instante de consciência e nós veremos a justiça divina. Eu verei, você verá a justiça divina. Isso é ou não é para nós uma boa educação para a nossa consciência e uma boa escolha para aquilo que nós devemos escolher na nossa conduta, na nossa vivência diária. Os livros foram abertos. Os livros significam a revelação da história de cada pessoa. Cada pessoa terá sua história revelada diante de Deus, ao mesmo tempo, mas também diante de todas as pessoas
e nações, raças e línguas. As pessoas verão no seu intelecto, por meio da ação divina, como uma intuição intelectual, não é? Intelectiva, toda a vida, as boas e más obras, verão as consequências delas na vida das outras pessoas com quem conviveram, a justiça da sentença divina latejar em suas consciências. É isso que vai acontecer no dia do juízo final. O livro da vida, né, que também se abre, é aquele no qual estão escritos os nomes dos santos, daqueles que perseveraram. Espero que o meu e o seu esteja nesse dia inscrito no livro da vida. Ter o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro significa estar salvo, significa entrar no céu, viver em santidade. A contemplação da visão beatífica demonstra parecer haver dois livros diferentes, né? Que são dos santos que estarão separados dos réprobos, né? E terão fins diametralmente opostos. Os mortos foram julgados, né, segundo o que estava escrito nos livros, ou seja, todos aqueles que passaram pela primeira morte são julgados agora de uma forma na realidade definitiva, né? Passaram pela morte corporal. Tanto os santos quanto os maus, os réprobos, serão julgados. Porém, os réprobos serão julgados primeiro e seu juízo será de condenação. Os santos serão julgados depois e o juízo será de salvação. Então, todos seremos julgados conforme as nossas obras. Será como tem andado as minhas obras e as suas obras diante dessa revelação do juízo? Nós não seremos julgados segundo aquilo que sabemos ou não sabemos, nem segundo a propaganda que fizemos de nós mesmos. Não seremos julgados de acordo com as aparências. Nós seremos julgados conforme aquilo que nós fizemos, segundo as nossas obras, boas ou más. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai estará nos céus. Não é Mateus 7:21, aquele texto lá do Sermão da Montanha. Versículo 13. O mar devolveu os mortos que nele se encontravam, a morte e o Hades entregaram de volta os seus mortos e cada um foi julgado conforme as suas obras. Então o mar, né, pode significar os santos que morreram da primeira morte e agora ressuscitaram. A morte e o Hades, né, que devolve também os seus mortos, pode significar aí os que estavam condenados ao inferno e agora ressuscitam para o juízo final. E estes foram julgados segundo as suas obras. Cada um será julgado no juízo final diante daquilo que escolheu, das obras, da conduta que teve. Os santos e os réprobos, cada um segundo as suas obras. Versículo 14. A morte e o Hades foram então lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, não é? Aqui nesse passo, a morte e o Hades aparecem personificados, né? O que isso quer dizer? Que existiam demônios ou seres personificados com este nome e funções, né? A hermenêutica desse texto, né, ela dá um passo que aparece muito correto se nós usarmos aquilo que está na 1 Coríntios 15:26, o último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja, a morte será destruída. Não morrerão nem os santos no céu, nem os réprobos no inferno. É definitivamente a realidade que cada um estará vivendo, né? O inferno é chamado de morte eterna, ou segunda morte, não porque aniquila, ou porque faz voltar ao nada a substância nele precipitada, mas porque vivem para sofrer e serem atormentados pelos séculos dos séculos dos séculos, eternamente. E essa segunda morte, o lago de fogo, é a condenação ao inferno, não é? Precisamente por aquilo que nós explicamos já contemplamos. Vivem condenados ao inferno apenas no sentido de que o seu ser é conservado. Eles não voltam ao nada ontológico, né? E nessa medida não morrem, mas vivem nesse estado de morte, de sofrimento, de dor, né? Os que forem condenados, atormentando-se e sendo atormentados nos séculos e eternamente. Os condenados quererão voltar para pôr fim ao sofrimento, mas não poderão, não conseguirão. Essa é a realidade, meus irmãos, e isso está registrado, né? Até no catecismo, que nos ensina sobre essa realidade. Quem foi encontrado sem ter seu nome inscrito no livro da vida foi também lançado no fogo.
no lago de fogo. O livro da vida, ele representa a onisciência divina, a sua presciência, da qual participa ali o profeta, participa ali João. Ter o nome inscrito no livro da vida significa estar salvo. Ter o nome apagado do livro da vida significa estar condenado. Salvar-se ou condenar-se depende do livre-arbítrio, da vontade e das nossas obras. Qual será a sua vontade, as suas obras, a sua escolha, meu irmão? Aquele que usa o livre-arbítrio para escolher a graça divina e obedecer a Deus, está trilhando o caminho da salvação. Mas aquele que usa o livre-arbítrio e a sua própria vontade para rejeitar a graça de Deus e endurece o seu coração na desobediência a Deus, se colocando distante daquilo que é a vontade de Deus, né, e perseverando no pecado mortal, trilha um caminho de condenação. A minha pergunta para mim e para você, qual caminho nós queremos seguir? Eu vou colocar aqui a minha decisão. Hoje eu me decido seguir o caminho de Deus e nele perseverar até o fim, ainda que me custe a própria vida. Seguir o caminho é viver a vontade de Deus, é colocá-la em prática, aderir à graça de Deus e obedecê-lo em todas as circunstâncias, pois na minha liberdade escolho o céu. Você percebe que a palavra de Deus ela não relativiza a salvação, a misericórdia? Não. É justiça. O juízo divino é justo a partir da escolha de cada um. Se eu escolho o mal, se eu escolho o pecado, se eu escolho o erro, eu vou ser julgado pela escolha que eu fiz. Se eu escolho o bem, se eu escolho a santidade, se eu escolho obedecer a Deus, eu serei julgado pela escolha que eu fiz. Então, a mim e a você cabe a decisão de escolher o certo, de escolher o lado certo, de escolher a graça, a obediência, o seguimento do Senhor. Vamos rezar? Senhor, eu sou livre para decidir em segui-lo ou não segui-lo. E o Senhor que conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, o mais profundo do meu ser, sabe que a minha escolha é segui-lo, que a minha escolha é viver debaixo da graça do Senhor, é obedecê-lo. E eu peço que a mesma graça da decisão que eu estou tomando, que a mesma força das palavras que eu estou direcionando ao Senhor, também estejam no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão fazendo comigo esse estudo bíblico. Eu peço que o Senhor nos dê hoje uma força de decisão, movido pelo Espírito, uma força de perseverança, conduzidos pela graça do Senhor e uma determinada determinação de não abandoná-lo, ainda que esse não abandoná-lo custe a nossa própria vida. Nos dê essa capacitação a partir da força da sua revelação, porque eu quero ter o meu nome inscrito no livro da vida, eu quero experimentar a salvação e o céu. Muito obrigado, Senhor, por despertar a minha consciência diante da realidade do juízo. Amém. A nossa consciência tem que estar despertada. Eu volto a citar o que Bento XVI disse, não é? O juízo divino que vai atingir a todos, grandes e pequenos, é para nós uma boa nova, é para nós uma boa notícia, porque nós devemos adequar a nossa vida a Deus, porque nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Deus abençoe você e a sua família, nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.